Mas criamos depois novas gerações, as quais se prolongou a vida até que se esqueceram da verdade. E não eras um habitante entre o povo de Madian, aos quais pudesses recitar nossos versículos, mas fomos nós que enviamos mensageiros para eles. E não estavas presente, ó Muhammad, do lado do Monte Tor, quando chamamos e falamos com Musa. Porém, esta informação é uma misericórdia de teu Senhor, a fim de admoestares um povo ao qual não veio qualquer admoestador antes de ti, para que eles possam meditar. E, se não te tivéssemos enviado como mensageiro quando os atingisse uma aflição pelo que suas mãos adiantaram, diriam então: Senhor nosso, por que não nos enviaste um mensageiro? Assim, seguiríamos os teus versículos e seríamos dentre os crentes. Mas, quando lhes veio a verdade da nossa parte, disseram: por que não lhe foi dado um livro igual ao que foi dado de Musa? Acaso não descreram no que foi dado a Musa anteriormente? Disseram: são dois feiticeiros, Musa e Muhammad, que se auxiliaram mutuamente, e disseram: certamente nós não acreditamos em nenhum deles. Responde: se falais a verdade, trazei então um outro livro da parte de Allah, que seja melhor guia do que qualquer dos dois, segui-lo-ei. Mas se não te responderem, sabe então que eles apenas seguem seus caprichos, e quem está mais desviado do que aquele que segue seu capricho, sem orientação alguma de Allah? Certamente Allah não guia o povo injusto, e sem dúvida lhes fazemos chegar constantemente a palavra, versículos do Alcorão, para que eles possam meditar. Aqueles a quem demos o livro antes deste Alcorão, eles acreditam neste, e quando lhes é recitado, dizem: cremos nele, pois ele é a verdade da parte do nosso Senhor. Certamente nós, já antes dele, éramos muçulmanos, submissos a Allah. A esses será dada a sua recompensa 2 vezes, porque são pacientes, repelem o mal com o bem e gastam daquilo que lhes provemos. E quando ouvem conversas fúteis, afastam-se delas e dizem: para nós as nossas ações e para vós as vossas ações. Que a paz esteja convosco. Não procuramos amizade com os ignorantes, ó Muhammad. Certamente tu não podes guiar a quem amas, mas Allah guia a quem Ele quer, e Ele bem conhece os que estão guiados. E os pagãos de Meca dizem: se seguíssemos contigo a orientação, seríamos arrancados de nossa terra. Acaso não estabelecemos para ti um haram seguro, local sagrado, para o qual são trazidos frutos de toda a espécie, como provisão de nossa parte? Mas a maioria deles não sabe. E quantas cidades destruímos cujos habitantes eram ingratos e orgulhavam-se excessivamente de seus prósperos meios de subsistência? Eis então que suas casas não foram habitadas depois deles, senão um pouco. E por fim, fomos nós os herdeiros. E teu Senhor nunca destrói as cidades até que envie à cidade-mãe um mensageiro que lhes recite nossos versículos. E nunca destruímos as cidades, a menos que seus habitantes fossem injustos. E qualquer coisa que vos foi dada é apenas como um gozo da vida mundana e seus ornamentos. Mas o que está com Allah é melhor e mais duradouro. Acaso não refletis? Acaso aquele a quem prometemos uma bela promessa e que a encontrará cumprida pode ser igual àquele a quem concedemos apenas o gozo da vida mundana, que depois do dia da ressurreição estará entre os que serão trazidos para o castigo? E no dia em que Allah os chamará e dirá: onde estão aqueles que alegavam serem meus associados? Aqueles contra quem foi justificada a palavra de castigo dirão: Senhor nosso, esses são aqueles que desviamos, e desviamo-los tal como nos desviamos a nós próprios. Desassociamo-nos disso perante ti, já que não era a nós que adoravam. E será dito: chamai vossos associados que atribuías a Allah, chamá-los-ão. Então, mas não lhes responderão, e verão o castigo reservado para si. Se eles tivessem seguido a orientação, não teriam que enfrentar isso. E o dia em que Allah os chamará e dirá: que resposta destes aos mensageiros? Então todas as notícias tornar-se-lhes-ão cegas nesse dia, e eles não poderão se consultar mutuamente. Mas quanto ao que se arrepender, crer e praticar atos virtuosos ainda neste mundo, é provável que seja dentre os que prosperarão. Teu Senhor
cria e escolhe o que quer para os falsos deuses. A escolha não é para eles. Glorificado e exaltado seja Allah acima do que lhe associam. O teu Senhor conhece o que seus peitos escondem e o que revelam. E Ele é Allah. Não há divindade exceto Ele. Todo louvor é somente para Ele, no primeiro mundo e no último. Dele é a decisão, e a Ele sereis retornados. Diz: informai-me, se Allah vos fizesse a noite contínua até o dia da ressurreição, que outro Deus além de Allah vos poderia trazer iluminação? Acaso não ouvis? Diz: informai-me, se Allah vos fizesse o dia contínuo até o dia da ressurreição, que outro Deus além de Allah vos poderia trazer a noite em que descansais? Acaso não o vedes? E por sua misericórdia fez-vos a noite para que nela pudesseis descansar, o dia para que pudesseis procurar algo de sua graça e para que vós pudesseis ser gratos a Allah. E o dia em que Allah os chamará e dirá: onde estão aqueles que alegavais serem meus associados? E de cada nação faremos comparecer uma testemunha. Então diremos: apresentai vossas provas de politeísmo. Saberão então que a verdade é de Allah, e desaparecerá deles tudo o que inventavam acerca dos falsos deuses. Certamente Qarun era do povo de Musa, mas comportou-se rebeldemente contra eles, e tínhamos-lhe dado tantos tesouros cujas chaves certamente constituiriam grande peso até mesmo a um grupo de homens dotado de força. Quando seu povo lhe disse: não te envaideças, certamente Allah não gosta dos vaidosos, mas procura adquirir a última morada através daquilo que Allah te deu, riqueza, embora não esqueças de aproveitar modestamente a tua porção deste mundo, e ser bondoso tal como Allah foi bondoso contigo, e não procures promover a desordem na terra, certamente Allah não gosta dos desordeiros. Qarun respondeu: tudo isto foi-me dado apenas pelo conhecimento que possuo. Acaso não sabia que Allah já destruiu tantas gerações antes dele, as quais eram mais fortes que ele em poder e maiores em acumular riqueza? E os criminosos não serão questionados acerca de seus pecados. Num certo dia, saiu então diante de seu povo, em arrogância e com toda a sua pompa. Aqueles que desejavam apenas a vida mundana disseram: tomara que tivéssemos o mesmo que foi dada a Qarun. Certamente ele tem uma grande sorte. Mas aqueles que foram dados o conhecimento disseram: ai de vós, a recompensa de Allah é melhor para quem crê e pratica atos virtuosos, e ela não é concedida senão aos pacientes. Então fizemos a terra engolir a ele e sua casa, e não houve para ele grupo algum que o socorresse contra o castigo de Allah, e nem foi dos que pode se defender. E aqueles que desejavam estar em seu lugar no dia anterior amanheceram dizendo: na verdade, vejamos como Allah estende e restringe a provisão a quem Ele quer de seus servos. Se Allah não tivesse sido gracioso sobre nós, realmente teríamos sido igualmente engolidos por ela. Na verdade, vejamos como os descrentes nunca prosperam. Essa última morada, paraíso, somente a fizemos para aqueles que não desejam altivez na terra e nem desordem, e o bom fim é para os piedosos. Quem vier no dia da ressurreição com uma bondade terá então recompensa melhor que ela, e quem vier com uma maldade, saiba que aqueles que praticam maldades não serão retribuídos senão pelo que praticavam. Certamente, aquele que te tornou obrigatório o Alcorão, sua prática e divulgação, ó Muhammad, realmente te trará de volta ao local de retorno. Diz: meu Senhor bem sabe quem traz a verdadeira orientação e quem é que está em evidente desvio. E tu não esperavas que te fosse revelado o livro, este Alcorão, mas é uma misericórdia de teu Senhor ter-te escolhido como mensageiro. Portanto, não sejas de modo algum apoiante dos descrentes e não deixes que te impeçam de divulgar dos versículos de Allah depois de te terem sido revelados, e continua chamando os outros para teu Senhor. E não sejas de modo algum dentre os politeístas, e não invoques com Allah outra divindade. Não há divindade exceto Ele. Todas as coisas perecerão, exceto sua face, Ele próprio. Dele é a decisão.
prisão, e a ele sereis retornados.